Saúdo o pastor Nestor, presidente da igreja da ISLB. Estou aqui como irmão. Vim aqui para representar a CNBB e, através da CNBB, a Igreja Católica Romana. Vim como irmão e saio como discípulo, porque nestes dias riquíssimos para a ISLB, eu estou aprendendo muitas coisas. Em primeiro lugar, aprendi de uma maneira experiencial que a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil não somente acredita, mas vivencia a primazia de Deus na ação salvadora e a vive constantemente. Vive o testemunho da verdade. Ontem eu fiquei emocionado ao escutar o pastor Lindolfo, como aquele homem que para mim tem uma estatura espiritual, cristã e moral, talvez única. Ele teve a coragem de confessar e reconhecer também as falhas, e como procurou, pela luz e a força do Espírito de Deus, caminhos novos para a evangelização. Aprendi como se vive em harmonia, se vivem os ministérios ordenados com os ministérios batismais do sacerdócio comum. É algo que a gente afirma continuamente, mas ver que isso acontece de fato é uma aprendizagem que só o Espírito de Deus pode dar. Aprendi e aprendo como discípulo o testemunho da juventude e o esforço e a busca que há para abrir caminhos novos para o anúncio do Evangelho. Esta é uma busca de todas as igrejas. E em certas coisas me vejo como que num espelho, porque acontece também na nossa igreja. Em outras, admiro a ação de Deus, que cumulou de dons esta igreja, a ISLB, para que seja para outras igrejas também, inclusive para a igreja da qual sou pastor e bispo, uma espécie de modelo exemplar, para que nós percorramos, de acordo com a nossa tradição, caminhos que o Espírito indica através do testemunho das igrejas. Estar aqui neste concílio da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil é para mim e para a Igreja Católica Romana, que represento, um motivo de grande alegria. A fraternidade consolidada pela caminhada feita nestes últimos 50 anos abre perspectivas de futuras etapas, nas quais o caminho rumo à unidade poderá e deverá e será de fato intensificado. Vim trazer o abraço fraterno e a comunhão que nos une em Cristo dos bispos da CNBB e assegurar a oração da Igreja Católica Romana, que invoca a luz e a graça do Espírito Santo sobre este 30º concílio. O tema deste concílio não podia ser outro. Por uma comunidade missional, agora são outros 500, em sintonia com a temática missão e o tema do ano da ISLB, da ISLB para 2017, ano do jubileu da Reforma. Desde a Conferência de Edimburgo, em 1910, o tema da missão está ligado ao tema da unidade da igreja. Primeiro a partir das igrejas protestantes, estendendo-se, infelizmente, bem mais tarde também à Igreja Católica. Não podemos anunciar um Cristo dividido. Por outro lado, cada igreja tem a sua tradição e a sua vivência da mensagem. Hoje em dia, o diálogo ecumênico já não pode ser separado da realidade e da vida
das nossas igrejas, de cada uma das igrejas. Para as nossas igrejas que se preparam para comemorar conjuntamente o centenário da Reforma, este é um imperativo que nós não podemos deixar de lado. Em tal circunstância, pela primeira vez, luteranos e católicos terão a possibilidade de compartilhar uma mesma celebração ecumênica no mundo inteiro, e não sob a forma de uma comemoração triunfalista, mas como profissão da nossa fé comum no Deus unitrino. O que podemos esperar desta comemoração? Com a graça de Deus e o empenho de todos, o ano de 2017 poderá se tornar um verdadeiro Kairos, um tempo de Deus e uma hora de novos desenvolvimentos nas relações entre católicos e luteranos, e peçamos a Deus mais amplamente na comunhão ecumênica dos cristãos. Em primeiro lugar, um momento para reconhecer os nossos pecados e pedir-nos perdão reciprocamente, como já aconteceu em várias circunstâncias. Mas, sobretudo, um momento para deixar para trás a lógica da suspeita e da contraposição, para proceder sempre mais na lógica do encontro e da comunhão, que unicamente respondem ao Evangelho e constituem o caminho para realizar uma unidade que não é uniformidade, e redução da complexidade a fórmulas polarizadas numa única direção, mas que, carregando em si a imagem do Deus triuno, seja multifacetada e saiba valorizar a diversidade como ocasião de dom e enriquecimentos recíprocos. Sem dúvida, sobretudo para nós católicos, será necessário compreender melhor os intentos mais profundos da teologia de Lutero, pois isso poderá iluminar-nos também hoje, num momento em que as igrejas, talvez mais do que em outros tempos, se deparam com o desafio da igreja, Ecclesia Semper Reformanda. Para Lutero, a reforma da igreja não significava simplesmente mudança, nem adaptar-se às tendências e à mentalidade de uma época, mas reformatio no sentido de retorno à forma originária do cristianismo, que aparece de forma muito luminosa e transparente na teologia de Lutero, no Cristo crucificado. No sofrimento e no abandono experimentado por Cristo crucificado, revela-se de fato, e para mim foi uma luz muito grande, como Lutero explica no comentário ao Salmo 22. Ele o faz em latim. A nova populi forma, a nova maneira para o povo novo, para o povo de Deus, que faz com que a igreja, por sua própria natureza, cresça nas adversidades enquanto se enfraquece no meio da prosperidade. Que lição para todos nós, né? A teóloga luterana Cristina, espero de pronunciar bem, Austerhau, neste sentido afirmou: refletindo bem, em 2017 não celebraremos o 5º centenário da Reforma, mas a Reforma em ato há 500 anos. E mais exatamente, não só há 500 anos, mas há muito mais tempo ainda. O jubileu da Reforma, em todas as suas manifestações e nos seus encontros, nos oferece a oportunidade de descobrir de maneira nova a nossa fé e de dar razão dela de maneira nova na linguagem da nossa sociedade e encarando os nossos problemas. Então a Reforma, continua e termina, continuará transversalmente em todas as igrejas, e assim também nos próximos 500 anos haverá quem vive esta fé de forma sincera e séria, alegre e serena, autônoma e comunitária. Eu gostaria, e não posso deixar de fazer, de concluir esta minha saudação com as palavras de Francisco, do Papa Francisco. Ele as dirigiu no dia 13 de outubro, há poucos dias, a um grupo de jovens luteranos em peregrinação para Roma. Creio que elas podem expressar e expressam
muito bem os nossos sentimentos neste momento. Ele diz, o apóstolo Paulo nos diz que em virtude do nosso batismo, todos nós formamos o único corpo de Cristo. Os diferentes membros, de fato, formam um só corpo, por isso pertencemos uns aos outros, e quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se regozijam. Podemos continuar com confiança em nosso caminho ecumênico, porque sabemos que para além das muitas questões em aberto e que ainda nos mantêm separados, nós já estamos unidos. O que nos une é muito mais do que aquilo que nos divide. No final deste mês, se Deus quiser, irei a Lund, na Suécia, e junto com a Federação Luterana Mundial faremos memória, depois de 5 séculos, do início da reforma de Lutero, e agradeceremos ao Senhor pelos 50 anos de diálogo oficial entre luteranos e católicos. Parte essencial desta comemoração consistirá em dirigir um olhar para o futuro, em vista de um testemunho cristão comum no mundo de hoje, que tanto tem sede de Deus e de sua misericórdia. O testemunho que o mundo espera de nós é principalmente o de tornar visível a misericórdia que Deus tem para conosco, através do serviço aos pobres, aos doentes, àqueles que deixaram sua terra natal em busca de um futuro melhor para si e para os seus entes queridos. Colocando-nos a serviço dos mais necessitados, experimentamos que já estamos unidos. É a misericórdia de Deus que nos une. É a misericórdia de Deus que nos une. E como eram jovens, ele termina dizendo, queridos jovens, encorajo-vos a ser testemunhas da misericórdia. Enquanto os teólogos prosseguem o diálogo no campo doutrinário, vós continuais procurando insistentemente oportunidades para encontrar-vos, conhecer-vos melhor, realizar juntos e oferecer a vossa ajuda uns aos outros e para todos aqueles que estão em necessidade. Então, livres de todo preconceito e confiando apenas no Evangelho de Jesus Cristo, que anuncia a paz e a reconciliação, vós sereis os verdadeiros protagonistas de um novo tempo deste caminho que, com a ajuda de Deus, conduzirá à plena comunhão. Garanto-vos, conclui ele, garanto-vos a minha oração. Eu peço ao Senhor, aliás, peçamos ao Senhor, de nos tornar servos e servas de Deus, para recompor a unidade do corpo de Cristo, pela força da sua cruz e o dom do seu Espírito, e para recompor em unidade os filhos e filhas de Deus que andam dispersos neste mundo. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua fraternidade.